Oi, pessoal. Boa noite a todos. Vou esperar um pouquinho para começar de fato, né? A ideia hoje é não me estender muito, porque eu tô competindo com o jogo do Inter e essa é uma competição difícil de ganhar, tá? Na minha casa eu perco sempre pro jogo do Inter. Mas enfim, eu vou ver quem aqui prefere eu do que o jogo do Inter aqui. Não, brincadeira. A ideia hoje, então, é passar um pouco de informação sobre telas, tá? A gente sabe que telas fazem mal. E é essa informação que a gente sabe. Muita tela faz mal. Essa é a informação que todo mundo sabe. Mas que mal é esse? E qual é essa quantidade de horas? Enfim, tá? Então, a ideia hoje é que vocês entendam um pouco mais a fundo do malefício das telas. Quando eu falo telas, eu disse que eu ia esperar um pouco para começar a falar, mas eu já vou começar a falar. Quando eu falo tela, eu falo todas as telas, tá? Falo na televisão, falo no celular, falo no computador, falo no tablet, no iPad e falo dos videogames, tá? E depois eu vou tentar ser mais específica um pouco de qual tela é pior e qual tela não é tão ruim. Mas, de qualquer forma, telas são todos esses dispositivos que eu citei aí, tá? Eu, Marta, uso muita tela. Cada vez mais com o Instagram e tendo a necessidade de conversar com meus pacientes, de trocar informações, de saber como é que estão respondendo as medicações. Eu fico muito tempo nas telas. E essa é uma crítica que os meus filhos fazem a mim, tá? Mamãe, por que a gente não pode ficar estudando todo o tempo? E, obviamente, eu tento explicar para eles, olha, primeiro que eu sou adulta e vocês são crianças. E segundo, que a mamãe trabalha com isso. Não, mas você não trabalha com isso, você trabalha no consultório. Então, assim, por que eu peguei esse gancho aqui? Porque eu quero explicar para vocês que, como pais, a gente não pode ficar sempre argumentando sem ter um exemplo positivo, tá? Então, assim, se nós, pais, passamos o dia com a televisão ligada, estamos sempre mexendo no telefone, estamos sempre assistindo alguma coisa, falando com alguém aqui, invariavelmente os nossos filhos vão achar que aquilo ali é normal. Porque as crianças aprendem muito mais através dos exemplos do que através do que é ensinado. E isso é a grande lição do dia. A gente precisa ser um exemplo positivo. E eu, na minha meia-culpa aqui, eu peco nisso. Porque eu, de fato, fico muito no telefone, tá? Hoje em dia, para vocês terem ideia, eu busco os meus filhos na escola de Uber. Por quê? Porque no tempo que eu tô saindo do consultório e chegando no colégio de Uber, eu consigo responder muitos pais. Pra poder, quando tá com eles, não tá na tela. Porque se eu for buscar eles de carro, eu vou estar dirigindo, não vou estar digitando. Daí eles entram no carro, eles vão pro carro comigo pra casa. Quando eu chego em casa, eu tenho 200 mensagens pra responder. E eu não vou deixar os pais dos meus pacientes esperando. Então, eu fico respondendo. E aí os meus filhos fazem o quê? Cada um pega o seu iPad e vai para as suas telas. E o que eu vou dizer para eles? Não, saiam. Não, mas mamãe, a gente quer ficar com você. Não, mas espera. Não. Então eu tenho usado essa estratégia de... Todo tempo que eu tô no consultório, eu tô atendendo, não tô vendo meu celular, tá? Quando eu acabo o consultório, às 5:30 da tarde, eu pego meu celular, tem um monte de mensagem para responder. O que eu faço? Pego um Uber, levo uns 20 minutos, meia hora para chegar na escola,
vou respondendo as mensagens. E aí eu tento segurar, obviamente às vezes não dá, até depois deles dormirem, ou até depois, no outro dia, para responder as mensagens. Por quê? Porque eu não posso ser um exemplo negativo. Hoje, por exemplo, é o dia das lives. Quarta-feira vocês vão ver que a gente vai tentar fazer live. Eu vou tentar fazer live com uma certa frequência. Por quê? Porque é o dia que eles estão no futebol. Então eu tô aqui no clube, que a gente é sócio, esperando, e eles estão jogando bola. Porque se eles não estivessem jogando bola, eu não estaria fazendo live para tentar estar com eles. Então essa é a primeira dica que eu dou. Tentem organizar a vida nos dispositivos de vocês para momentos em que os filhos de vocês estiverem nas atividades extracurriculares, na escola ou dormindo, para que a gente possa disponibilizar de tempo com eles sem tela, tá? E não necessariamente para ensinar, mas para que eles não tenham um exemplo de que estar com o celular na mão é o que é para ser feito. Por quê? O meu pai tá com o celular na mão, meu avô tá com o celular na mão, minha mãe tá com o celular na mão, meu irmão tá com o celular na mão. Por que eu não vou estar com o celular na mão? Ou com o iPad, ou com o que mais, tá? Então, essa é a primeira dica. Tentem organizar a vida de vocês para que o celular, ou a tela, ou a televisão não esteja sempre presente, tá? A segunda coisa que eu quero dizer é assim, muitas coisas que eu vou dizer aqui, eu não consigo fazer em casa. Então, eu não tô sendo falsa aqui. Eu vou passar orientações científicas e de experiência, mas eu não necessariamente sempre consigo fazer isso, tá? E esse final de semana foi um exemplo disso, tá? Sábado choveu, domingo choveu, agora não lembro que dia que foi que choveu. E aí eu tava cheia de coisa pra fazer. Porque sábado, quando os meninos vão jogar futebol, e normalmente eles vão jogar futebol, e eu tenho a sorte de ser sócia desse clube, que eu consigo deixar eles meio livres, e eu trago pro clube o computador. E quando eles estão jogando bola, eu faço meus laudos, tá? Porque eu faço laudo no final de semana. Esse final de semana não teve clube, porque choveu. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que organizar a minha cabeça. Bom, eu vou brincar. O que eu vou propor de brincadeira para um menino? Eu tava com meu filho de 7 anos em casa. De 7 anos, que não seja maçante para mim, nem para ele. Não dava nem pra gente descer pra jogar futebol. Sabe a primeira coisa que eu fiz? Eu queria ir na academia. Eu falei, vamos pra academia comigo. Então a gente começou o dia na academia. Daí então eu vou levar meu celular. Eu disse, não, nem eu, nem tu. Nós vamos pra academia. E daí ele senta na bola de yoga, na academia, ele faz um pouquinho de esteira, ele faz um pouquinho de bicicleta, ele puxa um pouquinho de peso, ele brinca comigo, põe um elástico e tal, tal. E eu fiquei ali uns 40 minutos fazendo a minha esteira e ele ficou na academia. Daí a gente subiu, tinha parado de chover um pouquinho, vamos passear com o cachorro. Pegamos o cachorro, bota a coleira, não quero. Não quero. Vamos passear com o cachorro. Passear com o cachorro. E aí eu disse, bom, o que a gente pode fazer de bacana juntos? Lego. Hoje eu tava falando pra uma família que teve no consultório que pra mim, se existisse um brinquedo no mundo, tinha que ser Lego. Nenhum outro brinquedo no mundo substitui o Lego. Porque todo mundo se diverte. Porque a gente consegue fazer maravilhas. E consegue sempre criar em cima. E agora se a gente fizer assim? Não, eu não quero fazer assim, mamãe, faz assado. Então assim, o Lego, uma caixinha, aquelas caixinhas amarelas com Lego, todo mundo tem que ter em casa. Todo mundo tem que ter em casa. Então dá o desespero, vamos pro Lego e a gente vai fazer alguma coisa junto. Daí eu invento, tá? E falar em inventar, eu quero dar uma pausa nesse momento aqui para dizer para vocês o seguinte, ó. Na meu Instagram aqui, na bio, vai ter um link com um grupo de WhatsApp, tá? Que eu vou começar hoje, vai ficar por tempo limitado, que eu vou passar umas ideias de brincadeira, tá? Então, quando acabar aqui a live, vocês entrem no link da bio e compartilhem, porque eu vou enviar nesse link algumas dicas de brincadeiras, porque às vezes a gente fica sem ideia, né? Agora o que eu vou fazer? Tem ideia. Então, assim, eu vou dar dicas de ideia, tá? Então, assim, o Lego, daí eu começo a inventar com o Lego. Vamos fazer animais. Vamos ver quem consegue criar um animal melhor com o Lego. Daí a gente faz, tá? Daí, óbvio que eles sempre fazem o mais legal. Vamos agora fazer uma construção.
Quem faz a construção? Vamos fazer um carrinho. Quem faz o carrinho? Então a gente fica inventando e quando vê, virou uma brincadeira. E esse tipo de brincadeira eu faço na piscina também com os guris. A gente tá na piscina, na praia ou no clube, eu falo assim, bom, agora vamos fazer quem inventa, imita melhor um animal voando pra piscina. Aí um faz uma andorinha, outro faz não sei o quê. Agora vamos ver quem imita um cantor. E daí a gente faz. Agora vamos ver. Então, essa brincadeira de criar, a gente consegue inventar no Lego, a gente consegue inventar na piscina, a gente consegue inventar em vários lugares. Tá? Então, nesse link aí do Instagram, que tem no Instagram, que vai ter um WhatsApp, eu vou mandar umas dicas, umas ideias de brincadeiras em que a gente pode usar. Ai, o que eu vou fazer esse final de semana? Vai lá, cata aquele negócio e tira umas ideias dali. Eu faço isso com frequência. Eu entro aqui no meu Pinterest, no meu Instagram e vejo ideias de brincadeira e sigo ali as ideias, né? Existem alguns livros bem legais também, assim. Ideias de mágicas, ideias de experiências em casa. Normalmente dá meio bagunça, mas tudo bem. E isso é outra coisa. A gente tem que saber que vai ter bagunça e que tá tudo bem. Tá? A bagunça faz parte da brincadeira. Uma brincadeira que tenha bagunça é uma brincadeira explorada. E então, não fiquem nervosos querendo arrumar, querendo organizar. Libera a bagunça. E daqui a pouco a gente volta. E aí a gente organiza. E aí não fica assim, não, a gente só vai entrar no outro brinquedo se a gente guardar esse brinquedo. Não. Faz um momento de brincadeira, um momento de bagunça e depois organiza a bagunça. Tá? Bom. Vamos entrar para a questão das telas. Teve um post ontem ou anteontem falando quais são as indicações da Organização Mundial da Saúde para o uso de telas. Isso não é um número aleatório. Todas essas liberações e esses critérios, quando eles surgem, são divulgados na mídia, eles foram muito estudados. Né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Americana de Pediatria, elas, para liberarem esses números e esses conceitos, existem estudos por trás disso, estudos científicos. Então, existem vários critérios para dizer que até os 2 anos, a tela traz muito mais malefício do que benefício. Então, uma criança até os 2 anos de idade deve ficar longe das telas. Doutora, mas a nossa casa tem a mania de estar uma televisão sempre ligada. Isso é uma mania de muita gente, não é só aqui no Brasil. Eu morei nos Estados Unidos e morei em casa de família quando eu era menina nos Estados Unidos, e eu me lembro que na minha casa, porque os meus pais nunca gostaram de televisão, a gente nunca teve televisão no quarto, mas eu sei que isso é atípico, tá? Eu nunca assisti novela. Quando eu conto, as pessoas, ninguém acredita. Eu nunca assisti uma novela. Eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim, só que não era a realidade da minha casa. Porque o meu pai fazia a gente ler, estudar, então não tinha novela. Mas, enfim, hoje em dia não é uma realidade. E não é nem só no Brasil, isso é em qualquer outro lugar. As televisões estão ligadas. Ou passando desenho, ou passando jornal, ou passando novela. E o que acontece? As crianças pequenas, elas estão expostas a esse ambiente. Então, eu não estou pedindo para vocês mudarem toda a função da casa. Mas a nossa casa, desde sempre, todo mundo fica assistindo televisão. Mas assim, se a gente for fazer um uso consciente de tela, não. Uma criança até 2 anos, ela não pode estar exposta, nem que seja a novela que a avó está assistindo, porque ela está exposta à tela. Ela está exposta ao brilho, ela está exposta ao som, ela está exposta a coisas artificiais, tá? E aí muitos pacientes me perguntam, né? Vocês sabem que eu atendo muita criança com transtorno atípico do desenvolvimento. E daí muitas mães me perguntam, mas doutora, olha só, eu sinto que a minha filha aprende muito mais nas telas do que comigo. Por quê? Por que ela faz? Ela imita tudo que a tela faz. Ela não imita o que eu faço, mas ela imita o que a tela faz. Por quê? Porque não é a pessoa. Muitas pessoas autistas, crianças autistas, eles preferem olhar para objetos do que olhar para as pessoas. As relações pessoais são mais difíceis. Então, essa coisa de olhar para a tela e aprender com a tela acaba sendo relatado por muitos pais, mas isso não é um aprendizado. Isso é uma imitação de uma coisa inanimada. Não é isso que a gente quer. Não é esse exemplo de interação que a gente quer da criança com a tela. A gente quer o exemplo de interação da mãe com a criança, do pai com a criança, da babá com a criança, do cachorro com a criança, do irmão com a criança, mas não da tela com a criança.
tá? Ah, mas o meu filho aprendeu todas as letras e os números por causa da televisão. Não. O que teu filho aprendeu é uma ecolalia. Ele ouviu o Pocoyo falando A, B, C, D, E. E ele fala A, B, C, D, E. Não é que teu filho aprendeu as letras e os números. Ah, excepcionalmente existe um ou outro que aprende? Claro que sim. Eu tô falando de uma forma genérica, mas a gente tem que ver o que é diferente. Imitação de uma coisa inanimada não é uma imitação real. Ecolalia não é aprender. É simplesmente reproduzir. Tá? Hoje eu atendi um menino grande, um querido, que passou todo o tempo na sala caminhando com ecolalia. E daí eu tava conversando com os pais e ele fala, ele passa o dia inteiro reproduzindo o que ele ouve nos programas de televisão que ele assiste. Né? E então, assim, não é o aprendizado. Não é aprender. Não é isso que a gente quer. Tá? Então, de novo, até os 2 anos, 0 tela. 0 tela. Televisão, a novela, não. Vira pro outro lado a televisão, põe a criança em outro lugar, põe a criança no chão, enche de brinquedo. Eu prefiro uma criança entediada, contando as linhas do tapete, do que uma criança olhando por uma novela que a avó tá assistindo. Porque a gente sabe que é muito mais produtivo o tédio, o ócio, até para a imaginação, do que assistir uma coisa que é um conteúdo que está te sendo entregue de graça. Por que é mais interessante ler do que ver um filme? Por que normalmente os livros são melhor do que os filmes? Porque é a nossa imaginação. A gente está lendo, a gente imagina. Tô lendo O Pequeno Príncipe, nunca assisti o filme do Pequeno Príncipe. E isso que eu adoro filme, tá? Não tô falando mal de filme, eu amo de paixão, série, filme, mas tudo assim. Se tu lê o livro do Pequeno Príncipe, tu imagina um príncipe, tu imagina a raposinha, tu imagina cenas. Se tu vê o filme, a tua imaginação não tem espaço nenhum. O Pequeno Príncipe é loiro, a raposinha é marrom, as cenas são assim, o planeta do Pequeno Príncipe é assado. Então, assim, a gente precisa dar asas à imaginação. Então, ler para uma criança... Ah, eu não tenho o que fazer, não tenho ideia de brincadeira. Não precisa ter ideia de brincadeira. Pega um livro. Pega um livro e lê. Lê alto, pensem juntos. Ai, tô sem ideia. Pega Lego, pega livro. Se tu tiver Lego e livro em casa, tu sempre vai ter uma opção. Tá? Às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer. A gente passa a semana trabalhando que nem louca. Chega no final de semana assim... quero ver a minha série, eu quero botar em dia os meus e-mails, eu quero não sei o quê. Só que a gente tem os filhos ali. Se os filhos engajam sozinhos numa brincadeira, é bacana, a gente pode até deixar os filhos brincando um pouquinho e pegar um pouco o eletrônico. Mas se eles não engajam, a gente precisa estar junto, tá? Então, a gente tem que modelar a brincadeira, a gente tem que modelar a leitura, a gente não pode modelar a televisão, a gente não pode modelar a tela. E por que tela faz tão mal? Eu já estou fugindo do assunto de novo. Bom, só vou botar bem claro aqui a quantidade de horas, tá? Então, de 0 a 2, nada. De 2 a 5, 1 hora. E acima de 5, 2 horas de tela por dia. Independente se é televisão, se é computador, se é isso, se é aquilo. Tá? Na época da pandemia, isso foi um grande problema, porque as aulas eram online, tá? E aí as mães falavam, não, mas ele já fica 4 horas, então ele já tem 4 horas de tela por dia. Não, a gente não considerou isso, né? As horas são as horas de tela recreativa e não as horas de tela para aprendizado. Que isso hoje em dia, graças a Deus, não é um problema, porque a gente parou com as questões online, tá? Então a gente está falando de recreativo. Recreativo são essas as orientações tanto da Organização Mundial de Saúde quanto da Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria, que a gente use no máximo 2 horas de tela a partir dos 5 anos. Mas daí a gente perde um pouco esse parâmetro quando entra na adolescência, né? A gente perde um pouco esse parâmetro porque os adolescentes, eles têm uma autossuficiência no seu dia a dia que a gente não consegue controlar. O que se sabe dos adolescentes? E esses são dados muito importantes. Se sabe que a média de tempo de tela de adolescentes
é de 7 horas por dia. 7 horas por dia é muito tempo, considerando que um adolescente tem que dormir 12 horas por dia. Se o adolescente que dorme 12 horas por dia fica 7 horas em tela, quantas horas sobram de outras atividades? Então, assim, mas então um adolescente que fica 7 horas na tela é um adolescente que não dorme 12 horas. E aí a gente entra num outro problema. Porque o adolescente, ele precisa dormir 10 horas. Ele precisa dormir 12 horas. Um adolescente que dorme 8 horas está dormindo pouco. Porque a adolescência é uma época de pré-adolescência, adolescência de estirão. E o estirão, ele não é só físico para a altura, ele é um estirão intelectual, que inclusive o córtex cerebral cresce nessa fase da vida. E se a gente priva os adolescentes de sono, a gente priva os adolescentes dos estirões intelectuais e físicos. Então, o adolescente precisa dormir. 7 horas por dia num adolescente é uma tragédia de tela, tá? Por quê? Porque normalmente essas 7 horas são à noite. E aí a gente tá tirando sono pra botar tela. Quando a gente põe tela, além de tirar o sono, a gente impede a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. O hormônio do sono é a melatonina. Quando escurece, o nosso corpo começa a produzir melatonina, que nos dá sono. A melatonina, se tem muita claridade no ambiente, ela não vai ser produzida da mesma forma, na mesma intensidade, na mesma quantidade. O que acontece? A gente não dorme tão bem. A gente não libera os hormônios que estão diretamente relacionados a essa liberação de melatonina. E aí o outro dia não vai ser tão bom também. Então, e isso serve para todas as idades, a questão da melatonina, não só para o adolescente, tá? A melatonina, que é o hormônio que a gente produz quando começa a escurecer, ele é necessário e imprescindível não só para a gente dormir bem. Ele é necessário e imprescindível para que no outro dia a gente tenha uma liberação de cortisol adequada. Se a gente não libera a melatonina suficiente, a liberação de cortisol, que é o hormônio do dia, no outro dia, não vai ser tão boa. A liberação de serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, não vai ser tão boa. Então, telas de noite diminuem a produção de melatonina. Por quê? Porque a gente tá com a luz. Eu tô com a luz aqui hoje toda ligada, eu tô com a luz da tela. Então aqui, a quantidade de melatonina que eu, Marta, poderia produzindo agora tá bem inferior do que é. Porque o nosso corpo, ele já não tá no horário de produzir cortisol, ele tá no horário de produzir melatonina. Eu devia estar com as luzes mais baixas. Por isso que essas orientações que a gente dá para os pais, chega final do dia, diminui o volume, desliga a televisão, baixa a luz, dá um banhinho, parará, 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 são informações importantes. Porque a gente está ajudando o corpo a produzir melatonina. E a melatonina que está sendo produzida vai ajudar essa criança a crescer. Vai ajudar essa criança a desenvolver a sua espessura de córtex cerebral. Vai ajudar essa criança a liberar os hormônios adequados para o dia seguinte. A liberar o hormônio do crescimento, que não está relacionado só com o crescimento físico. Está relacionado com a liberação. Os nossos hormônios, eles não funcionam isoladamente. Os nossos hormônios, eles são intimamente relacionados. Eles saem em todos os mesmos lugares. A gente tem 3 ou 4 lugares no nosso corpo que produzem hormônios que são liberados para o corpo inteiro e eles se relacionam. Existe o que a gente chama de feedback. Um hormônio só se libera se tem um outro chegando. Senão a gente não tem essa liberação de hormônios. E as telas, elas alteram isso. Porque muitas vezes elas são usadas de noite e a melatonina não é produzida de forma suficiente, tá? Então, respeitem os horários. Horário de sono é horário de sono. Horário de escuro é horário de escuro. Dormir no claro não é bom? Não. Dormir no claro não é bom. Ah, mas meu filho precisa de uma luzinha. Tudo bem, eu não tô falando de uma luzinha. Eu tô falando de uma criança que dorme com a TV ligada ou com a luz acesa. Por quê? Porque tá dando uma informação de claridade.
Ah, mas é artificial, tudo bem, mas o corpo não entende. O corpo entende que é luz. Por isso que eu digo e eu reforço para os pais, a cesta das crianças pequenas, ela deve ser feita no claro. Porque não é a hora de produzir melatonina às 2 da tarde, às 11 da manhã, ao meio-dia, quando a criança está cesteando. É hora de produzir cortisol, então ela pode e deve dormir, mas no claro. Ah, não, eu fecho todo o quarto, deixo tudo escuro, visto o pijama e vou pra cesta. Não, tá tudo errado. Teu corpo não tem que entender que ele tem que produzir melatonina naquela hora, ele não tem que produzir melatonina naquela hora. Ele tem que produzir cortisol, tá? Aqui a minha maravilhosa pedagoga fora da caixa perguntou, e a depressão? Sim, depressão está intimamente relacionada à baixa produção de melatonina. Porque a serotonina é o hormônio principal para a gente manter um humor bom. Se a gente começa a dormir pouco, a gente produz pouca melatonina, a gente produz pouca serotonina, a chance de deprimir é muito maior, tá? Por isso que existem estudos mostrando que os adolescentes que usam muito a tela durante a noite deprimem mais. Por isso, entre outros motivos, obviamente, que a pandemia foi uma catástrofe. Porque as pessoas começaram a ficar nas telas, ficar dormindo até tarde, inverter o dia pela noite, lá nos primeiros tempos, que ninguém estava trabalhando, aquela confusão. E aí, não produz serotonina. E aí deprime. Ai, tô deprimido porque tem pandemia, porque as pessoas estão morrendo. Também, mas tu tá deprimido porque tu não tá produzindo serotonina. Porque tu tá dormindo mal, porque tu tá dormindo errado, né? Então, a gente precisa respeitar o que a gente chama de ciclo circadiano, que é cada hormônio tem o seu momento de ser liberado. E se a gente põe luz, a gente evita isso, tá? Outra coisa importante das telas, fora os conteúdos, que isso aí é uma conversa para eternidade e para muito tempo. Porque claro que a gente tem que controlar os conteúdos, e aqui eu tenho a minha culpa, eu não dou conta. E às vezes eu me ligo e falo, pá, conteúdo. Outro dia, os meus filhos ficaram com a minha sogra, e quando a gente chegou em casa, o meu mais velho me falou, a avó Ana disse que o Inácio estava vendo coisas de conteúdo inapropriado. Quantas palavras, não foi bem isso? E aí eu me dei conta, quantas coisas isso que meus filhos não têm TikTok, ainda não tem PlayStation, eu vou ter que ceder o PlayStation, mas ainda não tem. Enfim, mas assim, a gente não consegue dar conta de tudo, porque eles têm o horário de telas dele. O mais velho, que tá no hiperfoco de futebol, ele passa o dia vendo futebol, paródia de futebol, jogo de futebol, paródia de futebol. Mas o menor vai lá naqueles YouTube Shorts e vê umas bobagens. Quando eu vejo que tá vendo bobagem. Quando vejo, começa a me perguntar os negócios de menina pelada fora da hora. Eu falo, opa, de onde é que tá vindo essa informação? Outro dia eu tava aqui no clube e veio uma amiga minha e falou assim, sabe que o Inácio falou pro Vicente outro dia que os meninos ficam com pinto duro quando veem meninas peladas? Eu disse, mas gente, como é que o Inácio sabe disso? Provavelmente porque ele viu em alguma besteira desses troços. E isso que eu acho que eu controlo. Então a gente tem que controlar, tá? Eu tô aqui com a minha culpa de mãe, que devia controlar muito melhor. O tempo, eu tento controlar, mas às vezes eu me perco, e daí me dá um troço de desespero, e tem que controlar o tempo, vou lá e corto tudo. E o negócio de conteúdo também, né? Eu falo pra minha família sempre assim, bom, fez sol, que bom, vamos pro clube, porque pelo menos eu fico tranquila de que não vão nas telas. Então assim, fez sol, eu tiro todo mundo de casa pra não ter a coisa do desespero, de o que eu vou fazer pra esses guris não ficarem na tela, o que eu vou fazer pra eu não ficar na tela. Então eu levo todo mundo pra rua. Vamos passear com os cachorros, vamos pro parcão, vamos fazer qualquer coisa. E daí todo mundo diz, Marta, tu é muito agitada, tu não para. É porque eu fico com um pouco do desespero da culpa da tela. E eu sei, e os meus filhos passam grande parte do tempo comigo, que se eu não inventar uma história, vai todo mundo pra tela e eu vou ficar nervosa, vou ficar me sentindo culpada. Então eu fico, vamos lá, vamos pra rua, vamos fazer alguma coisa, vamos passear com o cachorro, vamos... E daí eu convido os amigos, vamos todos os amigos pro clube, vamos fazer. E daí eles ficam jogando futebol, vão pro pula-pula, e eu fico super aliviada, né, da coisa da tela, tá? Então, assim, e é uma culpa que eu carrego, é uma culpa que vocês carregam, é uma culpa que eu carrego também. Não acho que eu não carrego essa culpa, não acho que eu fico, hoje já passei dos horários. Bom, quando chove final de semana, então eu fico no desespero das horas da tela, que eu tenho que controlar, que eu não posso controlar. Às vezes eu fico com desculpa pra mim mesma, não, Marta, hoje tu merece dar um tempo, deixar eles ficarem mais. Mas eu sei que não é bom, tá? Então,
Eu sou a enlouquecida da rua. Vamos pra rua, porque daí todo mundo se distrai, tá? Bom, outros malefícios das telas. A informação luminosa, tá? Ficar perto da tela. Daí as mães me perguntam, mas é melhor usar a televisão, usar o telefone, ou usar não sei o quê, ou usar não sei o quê. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, que o problema dos dispositivos que ficam ao nosso alcance, eu digo, das pessoas, dos filhos, eles têm a gente tem menos controle do conteúdo. Essa é a principal preocupação. Porque se tá na televisão, tu tá vendo, tá todo mundo vendo aquilo ali. Ou tu bota um programa, tá rolando aquilo ali. Se fica aqui no pequenininho, cada um no seu, tu não sabe o que eles estão vendo. Daí o Inácio tá lá vendo os negócios que eu não sei o que é. Naquele momento, mas tá dentro das 2 horas de tela dele. Tá bacana, tá dentro das 2 horas de tela dele, mas eu não sei o que ele tá vendo. E no outro dia ele vai falar um absurdo pro coleguinha dele, né? Então, os dispositivos individuais, eles têm esse risco da gente não conseguir controlar tão bem o conteúdo, tá? E também o risco disso aqui, tá muito perto, tá muito longe, tem muita luz, não tem muita luz. E isso faz mal, faz. E eu não tô falando nem de mal pro olho, porque pra visão é ruim chegar muito perto, chegar muito longe, não sei o que. O Inácio tem 7. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de luz, luminosidade, tá? E aí, muita luz, muita coisa piscando, muita informação, muita luminosidade atrapalha o nosso cérebro. Não que a gente vá convulsionar por isso, e eu vou falar disso também, mas é muita informação e a gente precisa administrar as informações que chegam. E quando a gente vê um conteúdo que tem muito brilho, muita luz, muito grito, muito volume, a gente demora mais para processar a informação. E a tendência das pessoas é se desorganizarem com isso. E especialmente quem tem epilepsia, quem tem autismo e quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A epilepsia, porque a gente sabe que muitas epilepsias são fotossensíveis, e não são todas elas, mas muitas são. Então, muito tempo de tela com esses conteúdos que brilham, etc., podem desencadear crise, tá? Se a pessoa não tem epilepsia, ou se ela tem uma epilepsia não fotossensível, não vai desencadear a crise. Então, não se preocupem que os filhos de vocês que estão na tela não vão ter crise convulsiva. Mas se a pessoa tem epilepsia e se ela é fotossensível, existe chance, sim, de desencadear crise. Por isso que existe óculos para quem tem epilepsia para assistir, para diminuir a luminosidade. Existem questões que a gente pode mexer nas telas, diminuir a luminosidade, diminuir o contraste, para ser menos agressivo para o nosso olho, tá? E isso é uma ferramenta que a gente pode usar até nós adultos, quando estivermos acessando os dispositivos de noite. Tem um negócio no celular e no iPad que a gente consegue dizer, chega a tal horário, diminui a luminosidade. E aí ele vai diminuir. Isso é bom para a produção de melatonina. Então, se a gente precisa trabalhar de noite, diminui a luminosidade da sua tela, diminui a contraste, deixa numa função noite, que isso vai ser menos agressivo para a liberação hormonal, tá? Então, assim, e as crianças com TDAH ou autismo, elas têm uma tendência a processar de uma forma diferente a informação. E aí a gente fala de ondas cerebrais, de ritmo teta, de ritmo delta, ritmo teta ondas lentas, ritmo delta ondas rápidas. E a gente tem um desbalanço de ondas cerebrais, especialmente nas crianças autistas e com TDAH. E aí as telas, e isso existem estudos científicos sérios comprovando que elas pioram esse desbalanço. Então, sim, para as crianças autistas e para as crianças com TDAH e para os adultos também, as telas são ainda mais prejudiciais do que para as pessoas típicas. Por quê? Porque a gente tem essa possível modificação de frequência de ondas cerebrais, deixando a pessoa mais agitada,
mais agressiva, mais desatenta ainda, tá? Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Então, assim... Oi, pausou aqui, mas eu acho que voltou. Eu não vou ficar 1 hora aqui falando com você sobre telas, eu acho que nem vem ao caso, mas eu quero deixar algumas mensagens bem pontuais disso que a gente falou, tá? Primeira mensagem: existe um número de horas pré-estabelecido, saudável de telas, tá? Que é menos de 2 anos, nada, de 2 a 5, 1 hora, acima de 5, 2 horas de tela, contando todos os tipos de tela. E os adolescentes têm um uso desenfreado de telas que é prejudicial a eles. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós somos o exemplo dos nossos filhos. Se nós passarmos o tempo inteiro na tela, eles vão achar que é saudável, que é normal. Eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo ensinamento. Então, se vocês querem ser um bom exemplo, não fiquem com eles, com as telas, tá? E eu não tô dizendo que eu não faço isso. E eu faço e eu me sinto culpada. Mas o que eu tenho aqui para dizer para vocês é que isso não é um bom exemplo, tá? Esse é o número 2. Número 3. As telas prejudicam a liberação dos hormônios circadianos. E a liberação dos hormônios circadianos é imprescindível para um bom crescimento e um bom desenvolvimento. E aí eu friso a infância, né? Que a infância, a gente tem ainda essa preocupação, que a gente está desenvolvendo sinapses, tem plasticidade cerebral, tem um córtex em pleno crescimento, né? Essa área externa do cérebro em pleno crescimento. Então a gente tem que cuidar com isso. Se a gente fica muito tela de noite, a gente produz menos melatonina, a gente produz menos cortisol no dia seguinte, menos hormônios serotonina, hormônios do prazer, tá? Então esse é o terceiro ponto, tá? E o quarto ponto é estratégias. Criar estratégias para a gente conseguir lidar bem com o tempo ocioso. Primeiro, assim, não tem problema nenhum estar em ócio. Não tem problema nenhum não fazer nada. Ai, doutora, mas se eu não ligar a televisão, ele vai fazer o quê? Se não quer fazer nada, não faz nada. Ah, mas daí não sei... Deixa. Não faz nada. Não tem problema, não é ruim a gente não fazer nada. Tá? Tá ok a gente não fazer nada. Inventar brincadeiras. E aí, lembrando, a gente vai ter um link aqui no link da bio aqui do Instagram, de um grupo de WhatsApp, que eu vou enviar ideias de brincadeiras, tá? Ideias de brincadeiras. Eu, na minha formação, fiz um curso nos Estados Unidos que se chama Play Project, que é um curso magnífico que eu fiz para ensinar os pais a brincarem com seus filhos autistas. E muito do que eu aprendi nesse curso, eu vou passar para vocês aqui em alguns momentos, que eu acho que são lições para a gente como pais, de típicos ou atípicos, não importa. São formas de conseguir entrar na vida dos nossos filhos e brincar com qualidade, tá? Então, isso eu vou passando e a gente vai combinando em lives de eu passar essas informações do Play para vocês. E aqui, mais uma vez, assim, ideias de brincadeiras. Tenham ideias, vão pra rua, vamos catar folhinha no chão e fazer colagem, usar motricidade fina, passear com um cachorro, qualquer coisa que a gente fizer e que estiver tirando essa distração é mais do que produtivo para todas as crianças, tá? Estratégias para as pessoas que são mais desorganizadas, como eu, uma estratégia que eu uso e que eu sugiro para todo mundo usar é o timer. O timer é uma das maiores invenções dos últimos tempos. Porque se a gente combina uma coisa com a criança com um timer, eles começam a fazer isso acontecer. Isso com típicos e atípicos. Bom, tu tem 2 horas de tela. 2 horas... Ah, importante. Essas 2 horas, elas não precisam ser seguidas,
tá? Mas são 2 horas por dia. Então, se o filho viu meia hora de manhã, ele tem mais 1h30 para ver de tarde. Não é mais 2 horas depois. Ao todo, no dia de tela, são 2 horas. Se viu televisão, contou o tempo da televisão. Agora vai jogar videogame, conta o tempo do videogame. Agora vai mexer no celular, conta o tempo do celular. Então, a gente soma os tempos, tá? E aí, assim, uma estratégia é o timer. Usa o timer. Ó, tu já usou meia hora de manhã, agora tu tem 1h30. Então, eu vou botar aqui, quando apitar, isso aqui desligou. E não tem desculpa. É o teu tempo de tela, tocou, desligou. E daí eu uso o timer. Se usa timer. E eu sugiro muito para os pais usarem timer para tudo, tá? E aí, isso fica mais organizado e a gente não se perde, porque às vezes a gente tá fazendo outra coisa, parará. Timer. Tempo para 3 anos, 1 hora. 1 hora de tela, tá? Bom, para encerrar aqui, tá? O que eu quero? Que vocês... Exatamente, a Rochelle tá falando 2 horas dá pra ver um filme. 2 horas dá pra ver um filme. Isso é uma outra coisa. A gente vai assistir um filme em família. O filme tem 2 horas e 15, não pode? Óbvio que pode, né? Eu adoro quando assistem filmes. Assistir filme, se o filme tiver 3 horas, eu libero as 3 horas, tá? Então, não é isso que vai fazer a gente interromper. Mas se for esses usos aleatórios, a gente tem mais ou menos esse tempo de horas. Para adultos, estão perguntando aqui, para adultos não tem estudo, tá? Obviamente, quanto menos, melhor. Quanto mais a gente estiver lendo ou fazer qualquer outra coisa, melhor. Não tem tempo para adultos. E tentar o mínimo de noite por conta da melatonina, por conta da qualidade do dia seguinte, né? Da liberação de cortisol e tudo mais. E uma outra coisa que me perguntam com frequência é a questão dos jogos, né? Se faz diferença ser jogo, televisão, filme, ou, enfim, essas coisas que eles ficam zapeando no celular. Os jogos, existe a preocupação do conteúdo, assim como dos programas, né? O que eles estão assistindo. Então, a gente sabe que muitas crianças se influenciam por coisas agressivas. Então, eu acho que isso aí a gente tem que medir, não tem uma regra, tá? A gente tem que medir em cada criança, tem que tentar ver os nossos filhos. Eu tenho muitos pacientes que me falam, meus filhos, quando jogam jogos, Fortnite, sei lá o que eu nem sei o nome desses jogos todos, eles ficam muito mais alterados, eles ficam muito mais agressivos, eles ficam muito mais agitados. Então, existe essa relação e a gente sabe essa relação nos nossos filhos. Então, a gente deve controlar isso. Não estou dizendo para os filhos, mas todos os amigos jogam Fortnite, eu não vou proibir. Estou dizendo para proibir, mas estou dizendo para regular. Se teu filho fica muito alterado quando ele joga Fortnite, dá menos tempo de Fortnite. Faz uma combinação, faz uma troca bacana. Vamos fazer tal coisa juntos, ou vamos fazer não sei o quê. Então, essas trocas, elas podem ser bacanas. E a gente consegue reduzir esses prejuízos ao entender o funcionamento deles em frente a determinados jogos ou programas ou estímulos específicos, né? As novelas são um problema, porque as novelas ficam expostas na casa e tem palavreado que não é adequado, tem cenas que não são adequadas, mas aquilo é uma coisa tão normal na família que ninguém se dá conta que tem uma criança de 3 anos assistindo aquilo tudo e absorvendo aquilo tudo. Então, a coisa da novela, que é uma coisa muito bagunçada no Brasil, especialmente, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Para tentar limitar o acesso das crianças a esse tipo de conteúdo, tá? Bom, eu não vou conseguir responder todo mundo. A gente podem me mandar perguntas ali no Instagram, eu vou respondendo conforme vai chegando as perguntas. É um prazer responder. A nossa ideia agora é, nas quartas-feiras, fazer lives aqui com conteúdos para todo mundo, né? Para todas as idades, para todas as crianças. Eu hoje em dia trabalho muito com criança atípica, mas eu adoro a pediatria em geral. E eu acho que a gente tem muito a ensinar
para pais, né? Eu sou mãe, eu aprendo com outras mães, eu aprendo com coisas que eu leio, com coisas que eu procuro. Então, eu acho que vale a pena a gente ter essas trocas aqui, tá? Fico aberta para ideias de lives, conteúdos que atendam todas as crianças. Tenho uma ideia muito viva em mim, assim, de conseguir passar algumas informações para as escolas, tá? Não de telas, mas de informações de adaptação escolar, de forma de conduzir crianças atípicas na escola, e essas coisas que talvez em lives aqui a gente consiga passar um pouco dessa informação para todo mundo. Outra coisa que é importante, só antes de encerrar, que acho que foi o Amaral que falou aqui agora, que as telas, elas provocam reações e elas podem ser muito prejudiciais do ponto de vista químico também, porque nos dá prazer e acaba sendo um vício. Então, como existe vício em jogo, como existe vício em drogas, em refrigerantes, existe vício em telas. E o mecanismo químico do vício, ele é o mesmo, independente da substância ou do produto que a gente estiver consumindo. Então, a gente tem que tomar cuidado disso também, porque as crianças e os adultos acabam ficando viciados e isso, muitas vezes, requer abstinência, tratamento psiquiátrico, inclusive medicamentoso, para conseguir desfazer dessa adição. Então, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, especialmente nos adolescentes, tá? Gente, ó, tem alguém falando com o Amaral querido do meu coração. Gente, adorei. Obrigada. Vou tentar, quarta-feira que vem tá aqui, às vezes fico sem voz. De tanto que eu falo. E já tentei cuidar da minha voz, mas dei uma largada de mão. Vou estar com conteúdo ali no link da bio para ideias de brincadeiras, tá? E tô à disposição aqui para tirar dúvidas de todo mundo. Beijos, até semana que vem. Desliguem as telas agora e vão brincar com os filhos de vocês. Tchau, beijo!